Web TV presente aqui na porta da Casa da Cultura, porque o prefeito chamou a imprensa nesta tarde do dia 2 de agosto, uma quarta-feira, para uma coletiva com a imprensa de Araguari, uma reunião que trouxe também secretários, trouxe também as pessoas de cargo de confiança e convidados aqui na Casa da Cultura. E o prefeito vai falar mais e esclarecer sobre a questão do piso salarial dos professores da rede municipal. E você vai acompanhar com a gente. Prefeito, momento oportuno, o senhor convocou uma reunião com a imprensa para esclarecer sobre o piso salarial, porque muita gente não sabe a realidade e as explanações foram importantes. Eu gostaria que você confirmasse para nós aqui através da Web TV. Exatamente, foi um momento importante para a gente esclarecer junto à imprensa, junto aos próprios servidores da prefeitura, essa pauta que hoje está um pouco mais assim falada, porque o assunto é importante, nós estamos fazendo gestão para tratá-lo, que é do piso do magistério, né? Então, eu tenho certeza que nos próximos dias nós vamos continuar conversando com os professores, com a valorização que eles merecem, mas também mostrando o cenário atual, a legislação de maneira transparente que nos rege e também o que nós temos de recursos para poder fazer gestão junto aos nossos servidores e as ações de governo, as obras que a gente está entregando para a população. Inclusive, eu gostei muito da explanação do senhor quando o senhor disse sobre o pó de giz, o vale alimentação e o salário, a média do salário do professor acaba até que passa do piso, né? Exatamente. Graças a Deus, hoje, é o que eu até falei aqui, às vezes tem município que consegue pagar o piso, mas não consegue ter o salário que nós temos para os nossos professores. Então, assim, o nosso professor hoje, 40 horas, que assume hoje, se eu estiver hoje assumindo aqui, recém-admitido no concurso, ele já inicia com aproximadamente R$ 4.900, maior do que os 4.400. Basta ele assumir, não precisa, fiz um curso de pós-graduação, vai ganhar mais ainda. Mas se ele assumir 40 horas, ele já assume com 4.900. O professor hoje em Araguari, 40 horas, ele arranca com 3.845 e 961. Quanto que ele está recebendo? 4.936. Aí, essa prefeitura aqui, no longo de vários 4 anos da vida, foi fazendo um plano de carreira. E esse professor nosso aqui de Araguari, ele em cima, lá do piso dele vai ter um quinquênio de 10%, se ele estiver na zona rural ele tem 15%, se ele tiver pós-graduação ele tem 10%, se ele tiver mestrado tem 15%, se tiver doutorado é 20%, é um ou outro, né, aqui no caso. As senhoras e os senhores entendem que uma conclusão que a gente pode tirar aqui é o seguinte: muitos municípios do Brasil que pagam o piso de 4.420, os professores ganham menos que os nossos professores da rede municipal de Araguari. Hoje, eu garanto para as senhoras e para os senhores que tem professor aqui que estava lá na manifestação, que eu sei que precisa ganhar mais, e a gente sabe que o professor é sim a carreira que mais tem que ser valorizada, tanto quanto o médico, mas tem professor lá que 40 horas, quando você soma, ele ganha mais de 10 mil reais bruto. Alguns ganham até mais que isso, mas tem professor hoje no município de Araguari que ganha mais de 10 mil reais. Se eu chegar aqui agora e falar, Gilmar, então vamos pagar o 4.420,
nós vamos ter que aumentar mais de 10%, concorda? Automaticamente esse pó de giz que existe aqui em Araguari, das poucas cidades que tem pó de giz, já vai ter que aumentar 25%, o professor já vai arrancar com 6 mil. Aí por isso que eu falo para os senhores e para as senhoras, o grande lance da questão aqui, que é a nossa dificuldade, que se eu tivesse igual esse município A aqui, e não tivesse o pó de giz, as senhoras e os senhores concordam comigo que eu ia conseguir pagar isso aqui, e ainda ia poder dar um aumento. Ó, porque se 3.800 mais 960 já chega em 4.800, vocês concordam comigo que eu ia conseguir pagar o piso, e ainda ia falar assim, Gilmar, dá um aumento de 10%, além do piso. Nenhum desses prefeitos, eu tenho certeza que estão acordando hoje. Não, vamos fazer uma maldade, hoje nós não vamos pagar o piso. Ninguém está acordando assim. O que nós temos aqui, e eu preciso passar para as senhoras e para os senhores, é que infelizmente, nível Brasil, ficou cada município fazer o seu plano de carreira, e agora, a gente que foi lá e às vezes em algum momento passado fez, tudo direitinho, e a gente vai adequando, está tentando melhorar, mas o fato é que tem muito município hoje que tem professor, igual o próprio prefeito Neto de Passaguara citou, um professor que lá que ganha, por exemplo, 15 mil reais bruto, e ele não consegue pagar o piso nem se ele praticamente fazer uma vez e meia, porque é tanto adicional que tem, que daí ele não consegue. Se ele dobrar o piso, daí o professor também praticamente vai para 30. Então assim, o que eu quero mostrar para as senhoras, senhores que nós estamos e a nossa imprensa, que a gente está a todo momento fazendo conta, para ver se a gente consegue pagar e chegar no piso. Agora tem outra coisa que eu preciso passar para os senhores e para as senhoras. Esse aqui é o cenário fático que a gente está aqui. Há 4 anos atrás, tinha uma lei que falava, não, é isso mesmo. Hoje tem um vácuo legislativo que não tem nenhuma lei aqui que obriga um prefeito a chegar e falar que ele tem que pagar esse valor. Eu vou mostrar por quê. E olha aqui que essa emenda constitucional de 2020 fala, lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Ministério da Educação. Não só esse disporá, como a própria a lei do Fundeb, que foi revogada anteriormente, a de 2007, então ficou um vácuo legislativo que não cabe a mim, cabe ao Congresso agora falar como vai ser o novo cálculo do piso. Renato, então como que o governo federal todo janeiro está dando uma canetada lá? Porque ele está indo por analogia do direito, que a gente chama. Ele está pegando a mesma base de cálculo que se fazia antes, que ela se provou totalmente insustentável. Sabe por quê? Porque igual o salário mínimo, daí mostra, tem uns estudos que mostram que eu poderia mostrar para vocês. O salário mínimo, exemplo, subiu em 10 anos, subiu 50%, o PIB subiu 30%, a do magistério, vocês estão aqui para comprovar, ela subiu maior que todas as médias. É muito bacana isso para os professores, só que ia chegar uma hora, se não tivesse tido isso aqui em 2020, não ia ter orçamento de prefeitura que ia dar conta, porque estava aumentando de maneira exponencial, de maneira merecida para os professores, mas ao mesmo tempo insustentável para as prefeituras. Então assim, o que eu quero mostrar para as senhoras e para os senhores é que nós estamos a todo momento fazendo gestão para melhorar isso, mas tem que ver também um lado sustentável das contas públicas. Emenda Constitucional 109/2021, Renato, está construindo pracinha, é o prefeito dos parques, das pracinhas não, porque a gente não constrói pracinha, a gente constrói praças de boa qualidade e parques de boas qualidades. Mas além de ser um dever do prefeito, ele tem que respeitar o que, minha gente? Os limites da lei de responsabilidade fiscal. Se eu der um aumento hoje desses professores, eu passo muito rápido, 51%. Daí que o Tribunal de Contas vai falar para mim, meu amigo, sua folha de pagamento passou o limite. E essa emenda aqui, de 2021, ela agora obriga os prefeitos, cadê o Gustavo? E o Thiago, para corroborar o que eu estou falando, ela obriga os prefeitos a falar, meu amigo, você arrecadou 600 milhões? Arrecadou. Não quero saber se o pato é macho. Eu quero ovo. 30 milhões você vai ter que gastar com obras, despesa de capital, investimento.
Eu não tenho o prefeito achar que vai fazer isso ou aquilo. 5% pelo menos ele vai ter que arrecadar com isso. A prefeitura de Araguari aqui, nós, quando fazemos um festival Triangulice, que é focado no fomento da arte, da cultura e do entretenimento, quando a gente faz um investimento, que graças a Deus hoje todas as secretarias aqui têm carros e equipamentos novos, é porque tem uma rubrica orçamentária para isso. Quando a gente faz um investimento milionário, igual a gente fez aqui, para os tablets da atenção primária, que agora todos os agentes comunitários de saúde vai chegar lá no Bela Suíça, lá no Novo Horizonte, com um tablet online, isso aí é uma rubrica orçamentária da saúde. Então, não posso eu chegar agora, eu vou tirar tudo isso e colocar aqui no salário, porque eu não estou pensando nos professores, não é isso. Então, são rubricas orçamentárias diferentes e defendidas por lei. Rede Estadual de Educação de Araguari, a gente paga mais do que a média. A gente paga mais do que a média do privado. Renato, você está sendo falação, você não está falando verdade, não? Não estou não, então vamos olhar o concurso público da prefeitura. Quantos professores da rede estadual prestaram serviço, o concurso da prefeitura? Da rede privada, sabe o que eu vou falar, Cecília? Todos da rede privada prestaram o concurso da prefeitura. Os que não prestaram é porque não pôde ir no dia ou passaram do dia de fazer a inscrição. Aí, vamos fazer o seguinte, não precisa conversar com o Renato está querendo defender o peixe dele. Vai numa escola particular do ensino fundamental 1 e da educação infantil e chega junto comigo, eu não vou falar nada. Se o diretor me ver, sabe o que ele vai fazer? Renato, que dia que vai ser o negócio do concurso? Que dia que vai ser? Você vai chamar esse pessoal hoje? Ué, não, você, Renato, que você chama, eu estou enrolado, porque meus professores aqui vai tudo. Eles tudo prestaram e tem uns que passaram. Está tudo desse jeito. A nossa gestão está longe de querer desvalorizar e de deixar os nossos professores desamparados. E a gente vai, se Deus quiser, romper barreiras e avançar no aumento salarial dos nossos professores. Mas a gente jamais vai deixar de ser pautado pela responsabilidade e legalidade. No último ano, a arrecadação total foi 53 milhões. A gente teve que complementar. Ou seja, eles falam, 70% do Fundeb. Não, nós não gastamos 70% não, nós gastamos 100% com a folha e mais um pouco. O município jamais vai poder gastar mais que 50% com folha de pagamento, 54%. Porque quando ele chega em 90%, o Tribunal de Contas já faz o alerta. 10%, 54% é o quê? 5,4%, já é 48%, a gente já estava 49% mês passado, é ou não é? Ou seja, a gente já recebeu o alerta do Tribunal de Contas do Estado. E eu acho que tem que a sociedade ter sim isso como um parâmetro e seguir isso, porque senão jamais a gente vai investir no que a cidade precisa também. A gente precisa de bons professores, mas a gente precisa de uma infra. A mesma qualidade de vida que eu dou para o aluno numa sala de aula que precisa ser valorizado todo aquele ambiente, é aquela valorização que eu preciso de dar ao bem-estar e qualidade de vida para os nossos alunos e as nossas crianças que estão brincando nos parques, praças e nas ruas sem buracos e nos bairros com drenagem que agora a gente está implantando. Aquela criança que ficava numa escola lá até 2023, que a gente está no presente ainda, mas aquela criança lá do Independência que saía da escola e quando chovia ela tinha que ficar andando no alagamento lá, em 2024 ela vai passar que jeito, Wesley? Pode ter chuva, pode ter sol, que ela vai passar sem água lagando. Então ela não vai pegar uma leptospirose. Isso é saúde pública. Até falei lá, caso tenhamos algum aumento em 2023, eu falei até para a promotora, a primeira classe que receberá aumento será dos professores. Então jamais a gente está desprestigiando os nossos professores, inclusive é a nossa primeira prioridade.